Olá, sejam bem-vindos ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Paulo Fernando Barcelos Borges, sou docente do curso de enfermagem do Unisalesiano. Em nome do Unisalesiano, eu agradeço a sua participação nesse evento tão relevante na atualidade. O 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, ele propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e também para quem pretende estar em constante evolução. Iago, a palavra é sua e a satisfação é nossa. Olá, eu sou o enfermeiro Iago, estarei ministrando a palestra intitulada Dispositivos Extraglóticos na emergência tanto intra quanto pré-hospitalar. Sou enfermeiro de formação, mestre em enfermagem, especialista em urgência e emergência, atuo no estado do Ceará, tanto na parte intra-hospitalar, em UTI adulto, quanto no pré-hospitalar. No pré-hospitalar, eu fico responsável pela educação permanente aqui do SAMU 192 Ceará, da Macro Regional Cariri. Agradecer à comissão organizadora do evento pelo convite. Então, pessoal, diante de qualquer situação de emergência, o manejo de vias aéreas é nosso objetivo primordial para manter ali o paciente vivo. Então, quando a gente fala em emergência, nós temos que estar atentos a alguns sistemas do nosso corpo. Então, o sistema cardiovascular, o sistema ali cerebrovascular e a parte do sistema respiratório. Então, hoje, essa palestra está voltada para esse manejo efetivo das vias aéreas. E aí eu trago para vocês os dispositivos extraglóticos. E aí a Sociedade Americana de Anestesiologistas, ela enfatiza a importância desses dispositivos opcionais caso, em uma situação de emergência, ocorra ali uma intubação orotraqueal falha. Então, dentre esses dispositivos opcionais, nós temos os dispositivos extraglóticos. Esses dispositivos extraglóticos, diferentes da intubação orotraqueal, eles são inseridos no meu paciente às cegas. E aí, em que momento eles são inseridos no meu paciente? Então, meu paciente, ao entrar em uma emergência, seja ela pré-hospitalar, SAMU, UPA ou intra-hospitalar mesmo, nós precisamos fazer a avaliação primária. Então, precisamos fazer a abertura de vias aéreas para tentar promover a perviedade dessa via aérea através de duas manobras. Então, nós temos a manobra chin lift e nós temos a manobra de Altrush, conforme mostra na figura. Então, nós temos essa retração da mandíbula, a primeira foto, que é a manobra de Altrush, que é voltada para paciente traumático. E nós temos a manobra aí de chin lift, essa segunda imagem, que é essa elevação do mento. Então, faço essa manobra na tentativa já de promover aí a perviedade de vias aéreas. Faço essa manobra e faço a abertura de vias aéreas também desse paciente para ver se ela realmente está pérvia. Se tiver secreção, eu vou aspirar essa secreção, vou manter limpa essa via aérea. Mas mesmo assim, mesmo eu realizando essas manobras, muitas vezes o paciente ela ainda permanece com desconforto. E aí, se ele permanece com desconforto, eu preciso ofertar algum dispositivo para melhorar ali a oxigenação desse paciente. Então, nós temos desde equipamentos simples até equipamentos mais avançados para promover essa melhoria da oxigenação desse paciente. E aí, eu trago para vocês. Então, um paciente inconsciente que deu entrada na emergência, fiz essa abertura de vias aéreas, fiz a limpeza dessa via aérea e começo a ofertar aí os dispositivos. Aqui, como temos um paciente inconsciente, nós ofertamos aqui a cânula de Guedel, até para manter uma boa perviedade dessa via aérea desse paciente. Então, promovi aqui essa perviedade desse paciente, porém vi que o paciente ainda continuou com desconforto. Então, eu vou começar a pensar já em procedimentos avançados.
E aí, entre esses procedimentos avançados, nós temos a intubação orotraqueal, que geralmente é a primeira escolha, e nós temos os dispositivos extraglóticos, que são os dispositivos ali opcionais. E aí, só um fluxograma para vocês entenderem melhor como é que acontece. Nós temos aí esses dispositivos básicos, porém esse dispositivo básico não ofertou a oxigenação adequada para esse paciente. Aí eu começo a pensar nessa via aérea avançada desse paciente. Então, eu vou inserir esse dispositivo avançado, seja um intubação orotraqueal ou um dispositivo extraglótico, na tentativa de assegurar a permeabilidade dessa via aérea, manter oxigenação e ventilação adequada para esse paciente e proteger esse paciente da broncoaspiração. E aí, dentre esses dispositivos extraglóticos, eles podem ser classificados. E aí nós temos os dispositivos supraglóticos, que são aqueles dispositivos que são inseridos acima da laringe desse paciente, e nós temos os dispositivos retroglóticos, que são aqueles dispositivos inseridos às cegas no esôfago superior. E aí, tanto na emergência pré quanto na emergência intra-hospitalar, geralmente utiliza-se esses dispositivos supraglóticos, que temos como representante a máscara laríngea. E aí, quais as principais características desses dispositivos extraglóticos? Ele fornece um conduto direto ali para os pulmões, onde eu vou melhorar a oxigenação desse paciente. Variam em tamanho e formato, então, posteriormente na apresentação, vou estar mostrando a vocês as diversas características de cada máscara laríngea e os tamanhos que variam desde lactente até adulto. E a maioria tem balonetes, que quando eu encho esse balonete, ele consegue ali vedar totalmente a via aérea desse paciente e ofertar uma oxigenação adequada. E aí, quem pode passar esses dispositivos extraglóticos? Os profissionais que estão habilitados a passar esses dispositivos extraglóticos são os enfermeiros e médicos. Importante destacar que, se enfermeiro for passar esses dispositivos extraglóticos, ele precisa ter sido ali qualificado, ele precisa ter passado por um treinamento. E aí nós temos uma resolução que nos respalda, enquanto enfermeiros, para a passagem desses dispositivos extraglóticos, que aí nós temos a resolução 641 de 2020, onde ela traz a utilização dos dispositivos extraglóticos, seja eles supraglóticos, as máscaras laríngeas, ou retroglóticos, os cobitubes, podem ser passados pelo enfermeiro nas situações de urgência e emergência, tanto pré quanto intra-hospitalar. E aí ele traz que é privativo do enfermeiro no âmbito da equipe da enfermagem, então eu não posso delegar essa função para técnico de enfermagem, então é privativo meu, enquanto membro da equipe da enfermagem, a passagem desses dispositivos extraglóticos no paciente ali em situação de iminência, de iminente risco de morte. E aí eu trago para vocês os dispositivos supraglóticos que têm como representante a máscara laríngea. Então, como eu falei anteriormente, os dispositivos supraglóticos, eles são inseridos acima da laringe, conforme mostra a figura. Então, eu vou inserir eles pela cavidade oral do paciente e eles vão ficar ali acoplados acima da laringe. Então, eles ainda ficam acoplados na via aérea superior desse paciente. E aí, a máscara laríngea, como eu falei, é o principal representante desses dispositivos supraglóticos e ela revolucionou o gerenciamento das vias aéreas. Por quê? Porque se antes tivesse uma intubação orotraqueal falha, a gente já iria pensar em procedimentos ali cirúrgicos, uma crico, ou seja ela por punção, ou seja ela uma crico cirúrgica, porque não existiam esses dispositivos. Quando começou a surgir esses dispositivos, então, se o hospital dispõe, eu posso pensar, caso tenha uma intubação falha, eu posso pensar nesses dispositivos extraglóticos. Ele começou a ser utilizado
na parte de anestesiologia e na parte de odontologia, porém hoje em todos os setores hospitalares ela pode ser utilizada, seja emergência, clínica médica, UTI. Então, paciente complicou, não conseguir fazer uma intubação orotraqueal, o médico, né, no caso, não conseguiu realizar a intubação orotraqueal, eu, enquanto enfermeiro, se eu estiver treinado em máscara laríngea, eu posso estar utilizando esse dispositivo até eu conseguir uma via aérea ali definitiva para esse paciente. E aí, existem vários tipos de máscaras laríngeas. A principal é a máscara laríngea clássica. Ela está disponível no mercado de duas formas. Então, nós temos a versão descartável dela e nós temos a versão reutilizável. Então, a reutilizável ela pode ser utilizada até 40 vezes, porém o fabricante traz até 40 vezes. Mas de repente eu uso duas vezes, eu já vejo que o balonete está furado, ela não consegue mais ser utilizada, eu descarto. E aí, como é esse processo de limpeza? É uma limpeza ali com água corrente morna, com detergente enzimático, e depois eu faço uma desinfecção de alto nível, para poder estar tirando ali os resquícios para poder ser utilizado em outro paciente. Essa máscara laríngea clássica, ela é composta por uma máscara de formato oval, conforme mostra na figura. Nós temos ali um balonete, onde quando eu encho esse balonete com a seringa, eu consigo vedar ali totalmente a via aérea desse paciente. E aí nós temos aqui as principais partes dessa máscara laríngea. Então, nós temos um tubo onde, deixa eu ver só, um instante. Nós temos aqui um tubo para passagem de ar. Nós temos aqui um cuff que quando eu encho ele aqui na válvula, eu consigo vedar totalmente essa via aérea desse paciente. Nós temos um conector proximal, que após eu realizar a intubação supraglótica, eu vou encaixar um ambu para fazer o teste e depois encaixar o ventilador mecânico para manter ali aquele paciente na ventilação mecânica. Então, essas são as principais partes da máscara laríngea clássica. Ela está disponível no mercado do tamanho 1 ao tamanho 6, variando desde neonatos menores que 5 quilos até adultos maiores de 100 quilos. Iago, como eu sei o tamanho adequado para cada paciente? Ela Na própria descrição, nesse tubo de passagem de ar, ela vem dizendo o tamanho, o peso que é adequado para essa máscara laríngea e vem dizendo a quantidade de ar que eu vou ter que insuflar para encher o cuff dessa máscara laríngea. Então, aqui, só as partes que eu já mostrei para vocês, né, da máscara laríngea clássica. E aí nós temos a máscara laríngea Unique, que é a máscara laríngea clássica, porém de forma descartável. Então, usou, não posso reutilizar em outro paciente. Ela possui as mesmas características da máscara clássica. Só o material aqui do cuff, que ele não é tão resistente quanto da clássica. Por quê? Porque a clássica é reutilizável. Então, eu preciso de um material mais resistente. Já essa utilizou, ela é descartada. E aí nós temos a máscara laríngea Fast Trash. Essa máscara laríngea Fast Trash, ela possui o mesmo objetivo da máscara laríngea ali clássica, que é ser inserida acima da laringe e vedar ali a via aérea para ofertar oxigênio para esse paciente. O que é que ela traz a mais? Ela permite que eu realize uma intubação orotraqueal através dela, com tubo até tamanho 8. Então, aqui, nós temos uma região de metal
E nessa região de metal aqui, eu consigo inserir um tubo até tamanho 8 e conseguir entubar esse paciente através dessa máscara laríngea. Entubei esse paciente através dessa máscara laríngea, vou retirar essa estrutura, do cuff para poder ficar só o tubo ali nesse meu paciente. Ela não é tão utilizada na emergência por ser um dispositivo caro, tá bom? Só nesses anos de experiência, eu só vi a máscara laríngea Fast Trash em uma instituição, tá bom? Mas ela não é tão utilizada, porque requer mais habilidade do profissional, porque nesse momento de intubação desse paciente através da máscara laríngea, eu preciso ter uma habilidade para, no momento que eu estou inserindo o tubo e retirando também a máscara laríngea. E aí pode acontecer o quê? Eu posso, de certa forma, extubar o paciente. Então, muitas vezes eles preferem a máscara laríngea mesmo, clássica. E aí, a máscara laríngea Fast Trash, ela está disponível no mercado em 3 tamanhos, tamanho 3, tamanho 4 e tamanho 5. E aí não há tamanho para neonatos e lactentes. E aí nós temos a Proceal, outro tipo de máscara laríngea. Qual é a principal característica da Proceal? É que eu consigo aspirar meu paciente através da máscara laríngea. Então, nós temos um conduto direto para a via aérea desse paciente que permite que eu realize ali a aspiração de secreção da via aérea desse paciente. Então, nós temos um conduto só de ar e nós temos outro conduto ali que permite a passagem de sonda para aspirar esse meu paciente. Aqui nós temos, de forma detalhada, a máscara laríngea proceal, onde nós temos aqui o conduto que permite que eu realize essa aspiração de secreção e nós temos aqui o conduto de ar, somente para ventilar esse paciente. Ela está disponível também na forma descartável e na forma reutilizável. E aí nós temos a máscara laríngea Supreme. A máscara laríngea Supreme, ela possui as mesmas características, né? Ela possui um conduto ali que permite que eu realize a aspiração de secreção de paciente. O tamanho dela varia de 1 a 5, e é importante destacar que para pacientes no limite entre um tamanho e outro, por exemplo, a tamanho 3 permite ali a intubação de paciente de 30 a 50 quilos, tamanho 4 de 50 a 70 quilos. Porém, o paciente ele tem 50 quilos, ou seja, ele está no limite do tamanho 3 para o tamanho 4. Então, eu vou sempre optar pela maior. Então, eu vou optar aí pela tamanho 4, tá bom? Em todas as máscaras laríngeas sempre vai ter o tamanho e o peso que ela se adapta. Então, aqui eu trago algumas características das principais máscaras laríngeas apresentadas. Então, observa-se que somente duas possuem esse canal de drenagem, que é a Supreme e a Proceal. Esse canal de drenagem é aquele canal que vai me permitir aspirar a secreção desse paciente. Nós temos que só uma permite ali a intubação desse paciente com o auxílio dessa própria máscara laríngea, que é a máscara laríngea Fast Trash, que foi mostrado. Então, aqui são essas principais características. E aí, qual é a técnica para a inserção dos dispositivos supraglóticos? Lembrando, os dispositivos supraglóticos é uma via aérea temporária, até eu conseguir ali uma via aérea definitiva desse paciente, seja por uma intubação orotraqueal, ou seja por uma crico, tá bom? Uma crico cirúrgica. Então, é só algo temporário, é só para eu conseguir tirar esse paciente da emergência. Qual é o tempo que esse dispositivo supraglótico pode permanecer no paciente? Se vocês forem buscar em literatura de emergência, vocês vão ver que ela não entra em consenso. Tem literatura que traz 2 horas, literatura que traz 3 horas, literatura que traz 4. O que é que eu indico para vocês? No máximo 24 horas, que é o tempo máximo que uma literatura traz, tá bom? Então, 24 horas
esse dispositivo pode permanecer nesse paciente. Então, como é que eu vou inserir esse dispositivo? Primeiro, eu preciso estar realizando ali o esvaziamento desse cuff, que é aquela máscara, aquela parte oval da máscara laríngea. Primeiro, preciso estar fazendo esvaziamento para poder se adaptar ali à via aérea desse paciente. Lembrando, eu não posso esvaziar totalmente, porque se eu faço o esvaziamento total, ela dobra. Na hora da passagem dessa máscara laríngea, ela vai dobrar. E aí, quando ela dobra, ela veda a região que vai ofertar ar. Então, eu tenho que deixar um pouco de ar nessa região oval. Passo ali um lubrificante nessa parte oval, até para melhor deslizar ali na via aérea desse meu paciente. E aí, vou segurar essa máscara laríngea como se eu estivesse segurando um lápis. Então, eu seguro a máscara laríngea como eu estivesse segurando o lápis, sendo que esse dedo indicador, ele sempre vai ficar um pouco na frente para poder me ajudar a encaixar essa máscara laríngea. E aí, vou inserir dessa forma na via aérea do paciente. Então, eu faço aquela abertura de vias aéreas, seja pela manobra de Altrush ou pela manobra chin lift, faço essa abertura e vou inserindo. Vai ter um momento que meu dedo indicador ele não consegue mais ir, porque é curto. Porém, eu faço o quê? Eu pego minha mão e aí vou terminar a inserção dessa máscara laríngea até o momento que eu sinto uma resistência. Sentir a resistência, essa máscara laríngea está acoplada ali acima da laringe. E aí vou encher o cuff conforme está descrito na própria máscara laríngea. Então, na máscara laríngea, vocês vão observar. Permite no máximo 20 ml de ar, permite no máximo 30 ml de ar. Então, sempre vê o máximo que permite de ar para encher aquele cuff. E é importante destacar que a passagem da máscara laríngea, ela só tem sucesso se o paciente estiver ali comatoso, inconsciente ou sedado. Se ele estiver consciente, então não consigo passar essa máscara laríngea, porque ele vai ter aquele estímulo de vômito, ele vai ficar resistente para a passagem. Então, o paciente ele tem que estar ali comatoso, inconsciente ou sedado para eu conseguir ter sucesso na passagem aí dos dispositivos extraglóticos. E aí, quais as principais complicações dos dispositivos supraglóticos? Lembrando, ele não protege totalmente da broncoaspiração, então tem o risco de broncoaspiração, por isso é importante esse paciente ficar pouco tempo com essa máscara laríngea, por isso, o que é que a gente diz? Até 24 horas, porém, assim que tiver um tubo orotraqueal disponível e um profissional que consiga passar naquela via aérea difícil daquele paciente, então, sempre optar pela intubação orotraqueal, para esse paciente ficar com a via aérea definitiva. E como eu falei também, se eu seco totalmente o cuff, a região oval da máscara laríngea, corre o risco dela dobrar, e aí impede um posicionamento adequado. E aí, ao invés de eu ofertar oxigênio para aquele paciente, eu posso dificultar. E aqui só a principal referência utilizada para essa apresentação, que é o manual para o manejo de vias aéreas de Walls, tá bom? Então, trago esse manual do ano de 2019. Novamente, agradeço pelo convite de estar no 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação da Unisalesiana. Então, eu gostaria de parabenizar o palestrante Iago, agradecer muito de coração pela sua participação. Eu tenho certeza que esse momento ele será de grande valia aos participantes e que agregará muito, tanto nas suas vidas pessoais quanto profissionais. Em nome do Unisalesiano, nós agradecemos a sua participação.